Bora para nossa aula sobre leitura de pavios, tá? E a leitura de pavio é um pouquinho complexa, mas também não é difícil de se entender. E quando a gente passa a entender melhor, a gente consegue fazer as melhores entradas, a gente consegue entender a direção do preço, tá? Principalmente quando a gente vai lidar com alvos, e é o que a gente vai ver aqui nessa aula, tá? Primeiramente, a gente tem a vela composta por corpo, que a gente chama de oferta. E também é composto pela sua sombra, né? Ou pavios. E esses pavios, dependendo de onde elas vão estar, né? No caso aqui de uma verde, a gente vai ter as demandas dela na direção que ela vai. Então a demanda da vela verde é na parte de cima. E na parte de baixo, a gente vai chamar de defesas, tá? Muita gente por aí chama isso de pressão de... Aqui no caso, pressão, né? Algumas pessoas vão dizer que pavio é pressão e tudo mais. Mas dentro do que eu cataloguei, na minha observação de mercado, o pavio, ele não significa que ele vai ter uma pressão, que ele vai para aquele lado. O que ele indica, na verdade, é isso aqui, ó. Ele se enche, né, com o corpo até uma região, ou seja, ele faz um lance, finaliza aqui e deixa a sombra de onde ele chegou a negociar, mas ele arrematou aqui. Aqui foi o arremate. Exatamente como acontece num leilão. Dentro do leilão você tem várias pessoas fazendo lances, né? Vamos supor, o corpo chega aqui, ele dá um lance, o corpo chega aqui nessa cotação, ele dá um lance, e por aí vai. Só que o limite do lance dele foi aqui, ó. Só que ele fecha o preço exatamente aqui. E é isso que acontece, por isso que ele deixa essa sombra, que foi onde o preço chegou a negociar. Ou seja, compradores conseguiram chegar até esse ponto, mas vendedores entraram, né? Vendedores entraram nesse ponto e reagiram no preço, fazendo com que o preço de compra fechasse nessa cotação aqui, tá? É isso que faz a vela fazer todo esse movimento. Então, sabendo disso, tá? Isso pode ser, muitas pessoas chamam aí, pressão de compra se for na vela verde. Aqui, ó. Né? Mas, na verdade, isso... Deixa eu voltar aqui. Isso aqui não é uma pressão de compra. Ah, veio aqui, retraiu e deixou o pavio aqui. Significa que compradores chegaram até aqui? Sim. Mas vendedores chegaram até aqui. Ou seja, quem empurra o preço para baixo, no caso a vela, venda age aqui, ó. É o ponto de ação da venda, tá? Quem empurra o preço para baixo é a venda. Quem empurra o preço para cima é a compra. Então, se eu tenho nesse ponto aqui desse pavio e ela fecha aqui, significa o quê? Que compradores entraram nesse ponto de ação, reagiram ao preço e empurraram a vela para cima para que ela finalize aqui. Então, quem fechou essa vela, na verdade, foram os compradores. Porque talvez se essa vela tivesse mais tempo de vida, tá? Talvez ela tivesse revertido, talvez ela tivesse fechado mais, ou a pressão de vendedores que entraram aqui poderia também empurrar o preço e fechar, fazendo um arremate do preço mínimo onde ela chegou. Então, a pressão para baixo é venda, a pressão para cima é compra. Então, se eu tenho uma vela que ela faz esse movimento aqui, ó, e ela desce, significa que eu estou tendo um volume de vendedores entrando aqui e empurrando a vela para baixo. A mesma coisa é aqui, ó. Se eu tenho uma vela que desce e aí ela é empurrada para cima, significa que encontrei o ponto de ação de compra, onde está tendo a reação e compra, fecha o preço aqui, tá? Então, tendo esse entendimento, embora a vela tenha fechado vermelha, se ela tem uma sombra maior, isso aqui é uma vela muito mais compradora do que vendedora, tá? Então, é isso que significa. Eu tenho uma vela muito mais compradora do que vendedora. Então, é nisso que a gente tem que se atentar. Mas calma, que a gente vai conseguir interpretar tudo direitinho no gráfico e aí vai entendendo com o tempo melhor, tá? Então, vamos lá. Demanda de compra está na direção dela, ou seja, demanda está em cima, está no pavio de cima, e a demanda de venda está no pavio de baixo, ou seja, na direção dela. Isso aí a gente já mata. É só lembrar, a direção da vela verde é para subir, então a demanda dela sempre vai estar para cima, tá? É só você lembrar, a demanda da vela é na direção que ela vai. Então, se eu tenho um pavio na parte de cima de uma vela verde, significa que eu tenho uma demanda. Ou seja, provavelmente, o que isso significa? Que provavelmente no futuro, e pode ser na próxima vela, ou quando o gráfico descer e fazer o retorno para a região, ele vai buscar o último preço para poder arrematar a sombra que ele deixou, tá? Mas é isso que a gente tem que entender. Então, o que é a demanda? A demanda é que o preço de compra, num retorno, vai tentar buscar, tá? A mesma coisa para venda. Só que é sempre que a gente vai fazer essas entradas? Não, tem um momento certo e a gente vai ver esses gatilhos, tá ok? A gente vai ver esses gatilhos. Agora aqui, existe uma coisa muito bacana, que é quando a gente tem pavio, que eu chamo de pavio isolado, que é aquele pavio comprido no meio de tantas velas, com pavio pequeno, razoável, e aí você vê no gráfico isso aqui, ó, se destacando, tá? Isso aqui significa, primeiro, se for na parte de baixo, rejeição de venda, tá? Ele vai ter dois significados.
rejeição da venda. Ou seja, venda desce. Deixa eu simular aqui. Opa, peraí. Venda desce. O que aconteceu com essa vela? Ela achou o ponto de ação de compra, onde o preço reage numa cotação, e ela faz essa retração. Finalizou aqui. Ok. Significa que compra entrou aqui, tá? Compra, deixa eu colocar aqui verdinho. Compra entra aqui, empurra e fecha essa vela. Ok. Eu tenho uma sombra muito maior do que o corpo. Ou seja, eu tenho uma demanda que certamente o preço, no pavio de baixa demanda. Então, certamente o preço, em algum momento, vamos supor, aqui entrou compra. Aí o que aconteceu aqui? Tivemos um gráfico que subiu, e subiu, e subiu. Normalmente é isso que acontece, tá? Quando eu tenho esse pavio assim muito isolado. Porque compra entrou com muita força e foi reverberando até chegar lá em cima. Aí agora o preço faz o retorno. Ou seja, ele começa a reverter e voltar, e querer voltar. E aí, o que acontece com esse preço aqui? Opa, pronto. Significa que aqui eu tenho um alvo promissor do preço, ou seja, alvo da venda. No momento em que a venda fizer o retorno para essa região, significa que ela vai vir o quê? Arrematar o último lance que ela fez. Ou seja, ou ela vai fazer isso aqui, ou ela vai romper de vez, ou ela pode fazer uma reversão aqui, das três, uma. Ou vai romper, ou vai reverter, ou vai fechar o preço para poder reverter, tá? Então, tendo isso em mente, a gente se antecipa em fazer uma entrada, por exemplo, daqui. Por quê? Porque isso aqui tem liquidez, tá? Isso aqui é uma liquidez que a venda deixou. Ou seja, a gente tem um alvo de venda. Também significa o quê? Uma rejeição da venda. Sendo uma rejeição da venda no momento presente, quando esse gráfico volta, ele já não é mais uma rejeição de venda. Esse pavio a gente vai enxergar como pretensão do preço, ou seja, o objetivo do preço, o alvo da venda. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, uma confluência boa, onde a gente está vendo que ó, a gente está tendo velas bem volumosas, descendo direto, o que eu vou fazer aqui daqui para cá? Ou, vamos supor, que isso aqui também pode acontecer. Né? Arrematou? Ainda não. Tá? Esse preço aqui de venda não foi arrematado. E aí a gente entra aqui vendido, já na abertura, porque a gente sabe que ele tem um espaço para trabalhar uma vela aqui dentro. E com certeza, ou ele vai fechar aqui, ou ele vai romper. Ou ele pode fazer isso aqui também. Tá? Só deixar um pavio. Alguma coisa vai acontecer, mas ele vai vir arrematar isso aqui. E aí você tem espaço para dar uma entrada aqui. Isso aqui é muito assertivo, esse tipo de entrada, tá? Quando a gente tem um alvo. A mesma coisa vai ser na de compra. Tá? Só que preste atenção, isso aqui acontece no fundo, ou seja, num suporte. Se isso aqui tá lá em cima, no contrário, que nem essa daqui, a gente vai ter uma defesa da venda. Então, se eu tenho uma vela vermelha lá num suporte, tá? Eu vou ter defesas no 50% aqui, tá? E eu vou ter no 100%. Ou seja, antes de uma vela de compra chegar aqui, certamente ela vai querer fazer uma retração aqui, tá? Então, quando ela chega aqui, aqui já está puxando o preço para baixo. Mas isso é no caso de uma, no caso aqui, estando aqui na resistência, tá? Isso aqui é lá no topo. Quando está no fundo, ela está assim. Aí sim ela vai ser o nosso alvo, porque venda busca venda, tá? Vou dar alguns exemplos no gráfico para ficar mais claro. No caso aqui de uma compra de uma vela verde, isso aqui vai ser o alvo da compra. Então o gráfico desceu e aí está começando a subir, subir, subir. Se aqui eu tive uma rejeição, certo? Então, eu tive uma reversão aqui. Na próxima vela, ela fez isso aqui, ó. Aí o gráfico desceu e agora tá começando a subir. O que eu vou aguardar? Eu vou aguardar esse rompimento do preço. Ó, é isso aqui que eu quero, tá? E se isso aqui for uma vela de comando, melhor ainda. Porque se eu tiver uma vela que já faça esse rompimento, vamos supor aqui, ó. Se eu tiver uma vela que ela já faça esse rompimento, tá? Vou colocar uma vela melhorzinha aqui. E eu ainda tenho espaço para buscar um alvo, eu já clico aqui de abertura, porque às vezes ele nem volta aqui, ele já vai direto na pressão de compra, tá? E aqui ele vai ter os gatilhos, ou para bater aqui, finalizar, ou vai romper, ou vai retrair, tá? Ele pode fazer isso aqui também, ó. Pode chegar aqui, finalizar aqui, ou retrair, ou romper de vez. Se romper a continuidade. Se parar dentro, aqui, né? Ele pode reverter. E se eu tiver uma retração nesse ponto, ele também pode reverter, tá? Mas aí o que eu espero? Eu espero ou ele romper,
ou ele finalizar aqui dentro, para então eu tomar uma decisão. Se eu vou entrar para reversão, se eu vou esperar ele romper para eu entrar a favor. Então, geralmente eu preciso de uma confirmação. Então, quando eu tenho uma retração, eu não tenho muita certeza, não tenho uma boa confirmação, tá? Então, já sabe. Agora, se é aqui embaixo, num suporte, num fundo, eu vou ter uma defesa de compra. Para que isso aqui serve? Para quando a venda vier, eu aqui vou ter gatilhos, tá? Para entrar ou para reversão, ou eu posso entrar até para retração, tá? A favor da compra. Por quê? Porque eu tenho uma defesa aqui. Mas tudo vai depender do que eu tenho mais atrás também nessa região, tá? Não basta só chegar aqui e pegar, não. Eu preciso de quê? Para poder entrar com compra aqui, a favor dessa defesa aqui. Eu preciso de um rompimento forte com vela de força, seja assim ou seja assim, rompimento de vela de força. Ou eu vou precisar de uma vela de força startando dela, no caso aqui, né? No caso aqui, ela fecha aqui, inicia, vamos supor que eu tenha uma vela aqui também, ó, startando força. Do lado dela, eu desenhei mal aqui, ó. Peraí. Uma vela assim, né? Então significa que aqui eu vou ter um comando para reforçar essa defesa aqui. Outra confirmação, tá? Se eu tiver reversão aqui, ó. Se eu tiver reversão na parte de baixo, aí o gráfico desce, né? Desceu, e aí quando voltou, houve esse rompimento. Opa, peraí. Houve esse rompimento ou com uma vela de força, ou uma vela startando nessa zona, tá? Então eu vou precisar de outras confirmações para eu poder entrar aqui a favor da compra, para que eu entenda que essa compra aqui teve uma reação, ou vários pavios, várias retrações aqui empurrando o preço para cima, tá? Também posso ter gatilho, mas também vai depender de como a vela chega aqui e finaliza. Porque eu só entro aqui comprada, dependendo de como a vela chega aqui, tá? E de como vai estar o cenário para minhas confirmações. Então, eu sempre vou procurar o quê? Reversões nessa região, tá? Para quê? Para que eu possa entrar comprada aqui, acreditando que o preço desceu e aqui reverteu. Então, é isso. Tá? Outra coisa também que é importante, tá? Várias retrações. Vamos supor, teve uma retração de compra e outra de venda. Também posso entender que essa defesa aqui está forte, está confirmada, tá? Então, sempre que eu tiver um gatilho, eu vou procurar no passado dele sempre confirmações para reforçar e como a vela vai chegar aqui. Se eu tenho uma vela que chegue aqui assim, que é aquela velinha que eu amo para poder entrar para reversão, ok, o preço de venda finaliza aqui. Agora, se não, se eu tenho isso aqui, ó, ou um rompimento, ou finalizou aqui, mas deixou demanda para o preço vir querer buscar, ele pode ser tanto uma entrega futura, mas como também uma demanda para o preço abrir aqui e já vir buscar. Então, existe toda uma leitura, um contexto de pavio que vai ajudar você na sua assertividade, tá? Revejam essa aula quantas vezes puder, tá? Para poder pegar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos aqui de alvo. O que seria o alvo do preço? É sempre quando eu tenho uma reversão ou um pavio isolado. Então, se eu tenho um preço que está chegando bem próximo, o que me impede de comprar aqui para que ele venha buscar esse alvo aqui? Tá? Então, uma das situações de alvo é reversão, tá? Outra situação é isso aqui, ó. Lembra do que eu falei? Então, se eu tenho uma vela fazendo um rompimento já da reversão, o que pode parar meu preço? O que pode parar meu preço pode ser esse pavio. Aí vem a leitura de pavio. O pavio é longo? Não. O pavio é equilibrado com o de cima. Então, eu tive uma igualdade aqui, tanto de venda quanto de compra. Agora, se eu tenho um outro pavio aqui, deixa eu colocar aqui a mesma cor, aí a gente entende melhor. Se eu tenho um outro pavio aqui, aí me complica. Aí eu prefiro não encarar isso aqui como um gatilho, tá? Isso aqui, pra mim, pode ser uma zona de retração, tá? Eu posso pegar uma retração. Ainda assim, eu entraria se fosse para 5 minutos. Em M1 eu não confio muito, tá? Mas se eu tenho um pavio maior aqui embaixo, o que isso significa? Que eu tive mais compra, e compra porque essa vela aqui veio vermelha, né? Essa vela aqui veio vermelha, e aí o que acontece? Ela finaliza verde. Então, ou seja, eu tive um arremate da compra na venda. A compra arrematou a venda. Ou seja, compradores aqui predominaram dentro de uma vela que veio vendida, que iniciou o preço com vendida, tá? Então, tudo vai depender de como você vai fazer sua leitura ali
do pavio. Então, por exemplo, se eu tenho um pavio ou não tenho nada de pavio, perfeito. Se eu não tenho nada de pavio, melhor ainda. Se eu tenho um rompimento, com certeza eu vou entrar aqui vendida. A favor do quê? A favor da venda, né? Se eu tenho um alvo pretendido, eu vou entrar aqui a favor, tá? Eu tenho espaço para uma vela trabalhar? Tem. Tem um espaço saudável, tá? Então, sim, quando você vê um pavio muito isolado, com certeza a venda vai tentar buscar esse arremate, tá? Vamos lá. Acho que eu tenho outra aqui. Foi o mesmo desenho. Acho que acabou. Foi o mesmo desenho. Aqui eu tenho um exemplo bem bacana, ó. Eu tinha um alvo aqui, certo? E eu tinha um preço, quase que uma vela de comando. Então, traça a linha. E aí eu tive um rompimento de vela de força, ó, tá vendo? E aí eu vou medir a força da tendência. Eu tenho pavios que são demandas sendo superadas? Sim. O que seria isso? São velas que eu estou tendo continuidade do preço. Velas que estão rompendo com o corpo as demandas. Então eu tenho um indício de continuidade muito forte. Então, fazendo essa leitura aqui, eu vou entrar aqui a favor do preço vir aqui e buscar. E olha, ele busca certinho aqui, arremata, e aí, ó, o que acontece? Reverte. Dentro do nosso setup aí, dentro dos nossos gatilhos de reversão, tá? Então, deixa eu ver. Não, não tenho mais. Agora, eu vou tentar buscar algum alvo aqui dentro do gráfico. Pronto, aqui eu tenho um alvo. A gente marca aqui, tá? Repara que o preço aqui, ó, não chegou a tocar, não chegou a ter esse arremate. Ele vem arrematar aqui, ó, na verdade. Já direto com um rompimento. Vou ver se eu acho mais algum outro, ou de compra ou de venda. De venda, a gente busca, se a gente tá falando de uma vela vermelha, pavios isolados, sendo alvo só no fundo. No topo, na resistência, é de compra. Isso aqui, ó, não conta como alvo, tá? Então vamos lá, aqui, ó. Aqui certamente, não sei, se o preço tocou aqui, tocou bem lá na frente. Tocou aqui, ó. Mas isso aqui tá muito com cara de vela de notícia, porque o mercado tá aberto. Deixe-me ver aqui, ó. Isso aqui é um alvo, esse aqui também vira outro. Ó, essa vela veio tentar arrematar, ó, esse preço aqui. Só que aí, os vendedores entraram e não deixou. Por 2 vezes, esse alvo aqui veio ser arrematado, ó, pela compra. Mas aí a venda predominou, tá? Aqui vai ser a defesa da venda, tá? Aqui a defesa da compra. Então a gente observa, ó, reverteu. Bateu, rompeu, foi lá embaixo, compra já entra reagindo, ó. O que aconteceu com o preço? Reverteu, tá? Embora tenha rompido. Ó, defesa da compra. Por 3 vezes, ó. Não, essa daqui não chegou a tocar. Mas olha como é que o preço reage. 1, 2, né? Bateu, defende, bateu, defende. Então, é assim, ó. Aqui, ó, outra defesa. Então, sempre nos pavios isolados, a gente vai ter uma leitura de preço. Ou seja, a gente vai ter algo para a gente poder ter como confirmação, tá? De uma região. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Teve, o preço tentou, mas a compra aqui tá dominando. Aqui não teve, ó. Aqui vai ser o quê? Aqui nós temos alvo do preço, tá? Já tentou buscar arrematar esses aqui. Virou uma zona de retração, tá? Quando você tem aqui, ó, você tem gatilhos para retração. Lembrando, gente, retração para M5 é mais aconselhável. Aqui já começa rompendo, ó, tá vendo? Veio com força a venda para fazer esse arremate. Vamos ver se eu acho de compra sendo arrematada aqui. Aqui, por isso não chegou lá, não. Aqui, ó. Aqui eu tive um alvo. Vou colocar aqui. Tive um alvo, tentou vir, mas venda entrou. Tentou arrematar de novo, ó. Não conseguiu, virou uma zona de reversão, tá? Deixa eu ver se o preço chegou. Uma zona de reversão e retração também, tá? Mas ela arremata aqui, ó. Praticamente o preço foi lá e buscou. Quando ele buscou, o que aconteceu com o preço? Ele não conseguiu mais passar daqui. Porque a força, tanto de um lado quanto do outro, estava bem equilibrada nessa cotação. Ou seja, existiam posições, traders institucionais, né? Que são os big players, que são os bancos, que estavam posicionados nessa cotação aqui e fizeram o preço despencar. Botaram tanta força que, ó, isso acontece no mercado aberto, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai ver outros gatilhos bons de confluência, onde a gente vai poder aprender aí pegar.